Boa noite, meu nome é Helena, nossa equipe é composta por mim, Adacriel, Claudiene, Iracilda, Jaqueline, Glória, Patrícia, Rose e Simone. Nosso tema é sonhos, nós temos como referência Feldman e Freud. Vou iniciar falando de sono e sonhos e estágios do sono. Sabemos que é à noite, após um dia de atividades e pensamentos, que acontece o sono. O sono é um estágio fisiológico. Seu ciclo tem duração de 90 minutos. É durante a noite que acontecem os ciclos do sonho. Esse ciclo é dividido em 5 fases. Fase 1, fase 2, 3, 4 e REM. REM significa movimento rápido dos olhos. É no movimento do REM que acontecem os sonhos. Os sonhos são processos psíquicos vitais, experiências subjetivas, criadas através da relação do nosso mundo interior e exterior. O mecanismo dos sonhos e das percepções operam da mesma maneira. Atuam sobre as lembranças e sobre as sensações, estando dormindo ou acordado. Os sonhos são rápidos e podem nos apresentar uma série de experiências, de conhecimentos, em espaços de segundo, onde durante uma vigília levaríamos dias. As imagens dos sonhos são visuais e a maior conversa a ser apresentada pode ser completada e são reconstituídas ao acordarmos. Se perguntássemos quando perdemos uma noite de sono, na noite posterior, conseguimos recuperar o nosso sono? A resposta é não. O sono perdido, ele não é recuperado. Nós podemos recuperar a nossa força física, nós podemos recuperar fisicamente, mas o sono perdido, esse fica perdido. Boa noite a todos. Foram apresentados pela nossa colega Helena os 4 estágios do sono, terminando aí com o sono REM. O mais característico desse estágio é o movimento dos olhos de um lado para outro, é como se estivesse assistindo filme de ação. E esse estágio do sono, o estágio do sono REM, é aquele que nós chamamos de estágio do momento do sono mais gostoso. É o momento do sono que é o momento no qual nós conseguimos repousar, onde é o momento que acontece esse descanso, acontece a liberação dos hormônios e, além disso, do descanso do corpo, por assim se dizer, acontece também o descanso da mente. Embora alguns sonhos ocorram no estágio não REM, eles são mais propensos a manifestarem no período REM, quanto mais vividos e facilmente lembrados. Segundo Feldman, as pessoas que são privadas do sono REM apresentam um efeito rebote, quando podem repousar sem perturbação. Nessa situação, a pessoa passa mais tempo no sono REM do que se faria normalmente, ela dorme mais tempo. Além disso, no sono REM, o sono REM pode influenciar a aprendizagem, a memória, permite-nos repensar, refletir, recuperar as informações e experiências emocionais que tivemos durante o dia. Segundo Feldman, ele ainda diz que a privação parcial do sono REM ou a interrupção desse estágio causa diversas alterações físicas, cognitivas, altera os neurônios, até a arquitetura do sono modifica. Então, com isso, acaba comprometendo a nossa saúde. Então, assim, a sugestão é que possamos dormir bem, possamos passar as noites de sono nossa, pelos 4 estágios, chegando ao sono REM, que é o estágio REM. Boa noite. Por que dormimos? Quantas horas de sono são necessárias? Experimentos com ratos comprovam que a privação total de sono leva à morte. Mas por quê? E quantas horas de sono você dorme?
Conforme Borgoli, a maioria das pessoas relata dormir entre 8 e 9 horas, mas a quantidade necessária de sono varia por cada indivíduo. Mas por que mesmo o sono é necessário? Pesquisadores explicam que o sono revigora o cérebro e o corpo. A atividade reduzida do cérebro durante o sono não REM pode dar aos neurônios uma chance de recuperação, mas é no sono REM que permite que as células receptoras obtenham o repouso necessário para aumentar sua sensibilidade durante os períodos de vigília. O sono pode ser essencial por auxiliar o crescimento físico e o desenvolvimento cerebral nas crianças. Por exemplo, a liberação de hormônios do crescimento, ela está associada ao sono profundo. Quem nunca ouviu a mãe dizer: "Menino, vai dormir para você crescer"? Contudo, não existe uma definição concreta a respeito do sono ser essencial e necessário em absoluto. A ciência ainda não conseguiu comprovar isso. Entretanto, há pessoas de que foram privadas de sono em um experimento, onde demonstraram cansaço e irritação, com dificuldade de concentração, criatividade, raciocínio lógico. A neurociência em sua vida, ela explica a nossa necessidade de dormir, no sentido de restaurar e reparar em nosso cérebro o sistema que regula nossas emoções. Afinal, por que você se irrita? Seu cérebro pode estar muito acordado. Boa noite. Por que sonhamos? Qual o significado dos sonhos? Quem já sonhou, quem nunca sonhou sendo perseguido, afogando, caindo, com bicho, com cobra, aqueles sonhos assim, que traz muita ansiedade e a gente acorda bem acelerado. Uma explicação a isso ajuda-nos a lidar melhor com medo, com pânico e coisa que não podemos expressar conscientemente. Na verdade, algumas evidências sugerem que os traumas, que todo sonho é um evento traumático que pode superar um trauma. Igual, por exemplo, uma explicação muito clara para esse negócio de sonho, essa ansiedade, é quando faremos prova, passamos por processo seletivo, passamos por coisas que nos tiram assim, a paz, coisas que nos deixam bem ansiosos. Igual, por exemplo, às vezes você tem uma prova final e você, assim, acaba no dia anterior não ter estudado como precisa, você acaba sonhando com muitos eventos naquele momento, muitos transtornos dessa prova. Não é a prova em si que você fica com medo, mas sim é porque você não preparou o suficiente para essa prova. Aí acaba assim, você fazendo julgamentos de você mesmo. Então é melhor você sonhar do que a realidade, né? Antigamente os sonhos já eram muito questionados e muitos interpretavam através das crenças, filosofia, culturas, meios científicos. E no período histórico eles acreditavam em caráter profético, lembra de José, lembra de Daniel na Bíblia. Então hoje a opinião científica, eles costumam ignorar ou associá-los à função cerebral e processamento de memória durante o sono. Segundo Freud, os sonhos são processos psíquicos e intrapsíquicos, estão relacionados a quê? Estímulos fisiológicos, no caso seria fome, sede, vontade de urinar. Está relacionado também a estímulos externos, no caso seria sons, calor, frio. E está relacionado também ao meio emocional, que é o amor, a raiva, a alegria. Segundo Carl Jung, para desvendar os sonhos, ele recorria a símbolos. E isso ele chamou de inconsciente coletivo ou percepções e memórias antigas. Então, os sonhos são coisas assim que a gente nunca consegue, é o nosso dia a dia. Tudo que a gente não consegue resolver, a gente acaba ficando perturbado e sonhando com isso. Você já parou para pensar como que os neurocientistas e psicanalistas explicam os sonhos? Vou iniciar para você falando sobre o sono. O sono é um relaxamento da nossa consciência e é feito de fases. Fases não REM e fase REM. Fases não REM são as fases lentas do sono. Fase REM, as fases rápidas dos olhos. A fase onde você chega no relaxamento muscular e você tem alterações cardiovasculares, é onde você se encontra em sono profundo. Segundo Freud, os sonhos são desejos reprimidos.
Segundo ele, segundo assim, os psicanalistas, eles estudam as interpretações dos sonhos, o significado dos sonhos. Os psicanalistas estudam aquelas pessoas que têm imaginações, que têm delírios, pessoas que têm problemas psíquicos. Eles procuram interpretar essas imaginações dessas pessoas. E os neurocientistas estudam as estruturas e funções do cérebro. Que para os neurocientistas, o sonho está na parte tegmentar ventral do cérebro. É onde fica o acúmulos, as visuais, o hipocampo. É onde fica armazenada as memórias inatas, memórias recentes, memórias antigas, onde fica armazenado o desejo. Então, segundo os neurocientistas, nós temos que dormir 8 horas por dia, 8 horas à noite é o normal, 7 horas no mínimo. E para adolescentes, 10 horas. Esse é o normal para um adolescente acordar bem. E segundo os neurocientistas, se você vai, por exemplo, se você sai daqui e vai numa praça e tem uma multidão de pessoas, a sua mente, ela capta todas aquelas imagens. De repente você sonha à noite com uma imagem, com o rosto de uma pessoa que você nunca viu. E um dia você, depois de uma semana por aí, você vê aquela pessoa e você fala, eu já vi aquela pessoa, eu sonhei com essa pessoa. É porque o seu cérebro captou essa imagem e ficou armazenado no seu cérebro. Então, lá nas memórias, ficou armazenado. Então, o seu cérebro, ele capta tudo isso, ele pega tudo isso. É imagens que você mesmo não foca, mas ele pega essas imagens e fica armazenado nas memórias. Então, o sonho, ele é uma forma para os cientistas, é uma forma de fazer tratamentos de pessoas que têm transtornos psíquicos. É uma forma de chegar a ter o problema daquela pessoa. Porque o sonho, eles são desejos que nós gostaríamos de realizar e às vezes não realizamos. Então, muitas pessoas procuram colocar os sonhos em prática e acontece. Mas por quê? Porque aquela pessoa correu atrás daquilo ali, e conseguiu chegar a fazer com que esse sonho se realizasse. Boa noite, pessoal. Vamos, neste momento, apresentar a continuação do trabalho sobre os sonhos. Eu vou falar sobre a explicação dos sonhos na psicanálise em Freud. Freud relata que os sonhos é a interpretação da realização dos desejos. O desejo que é singular, que é da pessoa, e ele relata que quando a gente está na vigília, durante o dia, o que acontece? A gente tem vários desejos, várias ansiedades, vários impulsos, e só que a gente consegue dominar, esse desejo e essa angústia. A gente consegue passar por isso. Aí, ao anoitecer, esse desejo, vai para o inconsciente, onde vai ser utilizado dois conteúdos, do desejo, que é o conteúdo latente e o conteúdo manifesto. Então, o conteúdo latente é o inconsciente, é onde os desejos vão ser realizados. E o manifesto já é os sonhos, que a pessoa, ao amanhecer, ao acordar, ela vai conseguir falar, lembrar e também falar para as outras pessoas. O conteúdo latente, ele ocorre, ao anoitecer, na noite do sono, que ele vai acontecer o seguinte: ele vai ter uma barreira, onde está uma folha em branco, que essa barreira vai ser ultrapassada e vai para o inconsciente, E desse inconsciente vai formar, o desejo que vai ser, para ele poder ir para o consciente, ele vai passar para o manifesto.
né? E nesse vai passar pelo manifesto de maneira o quê? De maneira totalmente distorcida, né? Como isso aqui, totalmente distorcido, descontrolado, que não vai ser passado perfeitamente para o consciente, né? Então é onde ele fica por trás, né? E onde não demonstra tudo o que aconteceu, porque o manifesto é simplesmente uma fachada, não demonstra totalmente o que aconteceu. E Freud, ele analisa os sonhos, né? Através da sua interpretação própria e dos seus pacientes, e onde ele encontra essa interpretação, que é a realização do desejo, ele vai encontrar no sonho da injeção de imã, né, que é um dos sonhos que ele teve lá no castelo de Viena. E outro tipo de sonhos que a gente vai falar é sobre o sonho para a sobrevivência. É que acontece momentos em que é permitido nos sonhos o que não foi captado durante a vigília. Apresentam preocupações sobre nossa vida diária, né? Mostrando incertezas, ilusões, desejos, não vistos como compatíveis à vida cotidiana. Então, nós estamos aí, percebemos a todo momento que os sonhos é a interpretação do desejo. Você se sente incapaz de dormir? Está sempre dando aquele cochilo, mas acorda com frequência durante a noite? Você provavelmente sofre de transtorno do sono. Transtorno de sono, geralmente conhecido como insônia, tem como causa os motivos pessoais. Por exemplo, um relacionamento mal entendido, uma perda de emprego. Existem aquelas situações também que não têm causas óbvias, mas a pessoa vem a ter insônia. Segundo pesquisas laboratoriais, pessoas que dizem não dormir à noite dormem pelo menos 30 minutos. Uma vez que ocorrem lembranças de sons durante o sono. Foi comprovado que isso acontece, na maioria dos casos, com mulheres e idosos. Segundo o tecnólogo Brandon, o tratamento é feito reconhecendo as causas particulares de cada um paciente, para que cada um se adapte e assim venha a ter melhores resultados. Além da insônia, existem outros transtornos não muito comuns. Um deles é a apneia do sono, é onde a pessoa perde a parte do sono REM. Ela está dormindo e tem aquela dificuldade de respirar na hora do sono. E tem outro transtorno que é o terrores noturnos, que acontece no 4º estágio, frequentemente em crianças de 3 a 8 anos, é onde elas têm medo e pânico e terrores. Temos um outro transtorno que é a narcolepsia. A narcolepsia pula de todos os estágios, já entra direto no sono REM, que é quando a pessoa está acordada, porém dormindo. E temos o outro transtorno que é o sonambulismo e soniloquismo, que acontece no 4º estágio, também frequentemente em crianças. É onde ela conhece o ambiente ali, sua casa, e na hora que está dormindo ela levanta e sai andando normalmente, isso é natural. Olá, sou Adacriel, acadêmico do curso de Psicologia Facitec, 3º período. Falar um pouco sobre ritmo circadiano ou ciclo circadiano. Circadiano é uma palavra de origem latim, circadian, que significa aproximadamente um dia. O ciclo circadiano ou ritmos circadianos são processos biológicos que ocorrem regularmente em um ciclo aproximado de 24 horas. Os ritmos circadianos funcionam como um relógio biológico do nosso corpo, que determina os períodos de maior energia e menor energia, que ocorre diretamente relacionado ao ciclo claro-escuro da luz solar. O fato da gente dormir durante a noite e ficar acordado durante o dia, ficar em vigília, é um exemplo de ritmo circadiano. O Feldman ele vai destacar que o núcleo supraquiasmático controla os ritmos circadianos. O núcleo supraquiasmático é um grupo de neurônio do hipotálamo e que é estimulado durante a secreção de melatonina. O hipotálamo é a região do cérebro responsável pelo equilíbrio de funções internas corporais ajustando ao meio ambiente. E
Em um exemplo, para ficar bem mais claro em como seria um ciclo circadiano, seria assim, vamos começar ali 6 horas da manhã, fim da produção de melatonina. Aí você começaria a produzir cortisol e seu corpo estaria em um período de maior alerta. Por volta do meio-dia, você teria maior coordenação. A maioria das pessoas, por volta do meio-dia, depois do almoço ou não, tem aquele soninho, aquela sonolência nesse ciclo. E por volta das 16 horas, você teria ali uma eficiência cardíaca e força muscular bem alta. Você estaria com a sua maior energia. A partir das 18 horas, quando ocorre que o sol entra e começa a noite, você teria uma maior pressão sanguínea, uma temperatura do corpo mais alta e iniciaria por volta das 22 horas a produção de melatonina. Por volta da meia-noite você está dormindo e entre 2 da manhã e 4 da manhã é onde você teria um sono profundo e uma temperatura do corpo mais baixa. Esse seria os ciclos circadianos, ok? Obrigado. Você já sonhou acordado? Pois então, eu também. Aliás, todos nós, em algum momento do nosso dia, já nos pegamos sonhando acordados. Estes tipos de sonho, na realidade, são considerados como devaneios. O devaneio é exatamente o sonho sem sono. Por exemplo, quando nós jogamos na loteria e começamos a sonhar o que vamos fazer com o dinheiro, sem ao menos ter pisado os pés na lotérica para poder fazer a aposta. O devaneio é exatamente esse sonho sem sono. Podemos conceituá-los de várias formas diferentes. Fantasia, delírio, ilusão, imaginação, visão, quimera, ficção e assim vai. Ele é um material um tanto mágico e haja imaginação. Um material bastante utilizado por nossos artistas e eu gosto de destacar em especial os poetas. Sonhar sonhando, sonhar acordado, sonhar justiça, sonhar amor, sonhar verdade, sonhar saúde, sonhar por dias melhores, sonhar tudo, sonhar sempre. Sonhar nos alimenta o corpo, a alma e o espírito. Alguns psicólogos dizem que o devaneio não é só um fator psicológico, mas que é um fator biológico também e que é necessário e comum a todo ser humano. Você também concorda? Eu concordo. Eu me alimento de sonho. Mas, em algumas situações, os devaneios, eles aparecem de uma forma diferenciada e, em alguma medida, foge do padrão que nos traz esse bem-estar. Os devaneios, às vezes, nos causam um certo prejuízo, como, por exemplo, diante do uso de álcool, drogas e diante de alguns transtornos psicológicos também. Estes influenciam o estado de devaneio das pessoas, alterando-os. Mas tem pessoas que não conseguem dormir, tem algumas dificuldades, né? Algumas pessoas apresentam essa dificuldade para dormir e isso é muito comum, muito mais comum do que nós possamos imaginar. Alguns psicólogos, estudando os transtornos dos sonhos, resolveram apresentar algumas ideias para poder ajudar essas pessoas com esses transtornos de sono, né, a superar essas dificuldades. Exercitar-se durante o dia, é muito importante que nos exercitemos durante o dia. Evitar bebidas com cafeína